Visto que o presidente Lula precisou ser submetido a uma cirurgia às pressas por causa de uma hemorragia intracraniana. O que levou a essa hemorragia? Tem sintomas? A gente vai conversar com o especialista dessa área, o neurologista, com o Ralf Assé, intermediando esse bate-papo. Ralf. Oi, Josielma, quem tem os detalhes para a gente é o Dr. Ernesto, que ele é médico neurologista. Doutor, hemorragia intracraniana. O que é essa hemorragia? Como de acontecer? O que pode levar a esse tipo de caso? Bom dia para o senhor. Bom dia. Na verdade é o seguinte, nós estamos falando de um caso específico, né? Então vamos restringir a essa situação específica. Então, o Lula teve um hematoma subdural crônico. O que é isso? É um hematoma que acontece entre o osso e a meninge e o cérebro, tá? Então, assim, está fora do cérebro, não é dentro do cérebro, não é intraparenquimatoso, é fora do cérebro. Isso acontece com muita frequência em pessoas na terceira idade, que tem uma queda, que foi o que aconteceu com ele. Ele teve uma queda há algumas semanas atrás e depois foi evoluindo e apresentou o hematoma subdural crônico, que nada mais é do que uma coleção que se faz entre a meninge e o cérebro, só que com o tempo o que acontece? Esse acúmulo proteico e começa a pegar água de fora, ele começa a inchar. Né? E isso acontecendo isso, o paciente vai ter dor de cabeça, vai ficar obnubilado, ficar confuso, algumas vezes pode ter déficit motor, e se não for tratado, pode até morrer. A cirurgia, na verdade, é uma cirurgia extremamente simples. Né? Na verdade, eu sempre digo o seguinte, essa é a cirurgia que todo neurocirurgião adora fazer. Por quê? Porque você entra com o paciente para o centro cirúrgico, algumas vezes sem falar e sem mexer, você vai lá, faz uma anestesiazinha geral, algumas vezes até local, só faz um buraquinho, 2 buraquinhos, e o paciente sai da sala falando, mexendo. É muito interessante a recuperação desse tipo de cirurgia. Isso acontece principalmente com pessoas idosas depois que aconteceu um trauma. Algumas vezes o trauma nem precisa ser severo, ou seja, algumas vezes uma pequena batida pode levar a um hematoma subdural crônico. Isso, a evolução é lenta. Ao longo do tempo, o paciente vai apresentando sintomas. Então, uma das coisas que a gente sempre previne o paciente que teve uma queda com mais de 50, 60 anos, é para a família e o paciente ficar atento. Vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas semanas, se não vai aparecer dor de cabeça, se não vai aparecer ficar um lado mais mole que o outro, se não vai ter escurecimento de vista, se não vai ficar confuso, dormindo mais. Doutor, obrigado pela participação no Bom Dia Tocantins. Josielma. Obrigada, viu, Rafa? Doutor